Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Já imaginou se o Moisés dos 10 mandamentos fosse egípcio? O Conhecimentos da Humanidade Nós. está vivo. Muito. E com essa pegada toda graças a vocês. Através do nosso financiamento coletivo que você pode clicar acessando aqui e também os nossos cursos. Temos vários cursos. Exatamente. Acesse lá, cdh.tv.br e saiba mais. Isso. Léo, tem um cara aí, um tal de Sigmund Freud. Sigmund Freud. Que ele e os outros caras falaram o seguinte: será que essa ideia do Moisés, de um Deus único, teve influência de Akhenaton? O faraó egípcio? Quero dizer que a gente está muito acostumado a achar que o Freud, ele é o pai da psicanálise. Ele é um Mas ele era um grande estudioso de egiptologia. Ele tem livro, e judeu, e era judeu. Ele estudava, ele não só trabalhou a questão da psicologia humana, mas ele tem livros falando da história do judaísmo e da história do Egito. Ele era um grande estudioso e acadêmico. Então o que a gente vai falar aqui da visão do Freud não é simplesmente que o Freud um dia estava muito loucão e chutou. Ele realmente estudava isso e ele tinha um grupo de estudo que falava sobre esses assuntos. E não só Freud, outros estudiosos falaram, pô, vamos investigar melhor essa fita aqui. Isso, e que são diferentes de Freud, de outras linhas de estudo que chegaram com teorias iguais sobre isso. Bom, quem é Akhenaton? Muito importante. Amenófis IV, é isso? Amenófis IV, ou o nome que ele adotou para si mesmo, chamado de Akhenaton. Ele foi um faraó egípcio que viveu há muito tempo atrás, mais ou menos 3.500 anos atrás. Muito antigo. Era muito antigo, já estava assim quando ele chegou ao Egito. E ele simplesmente olhou e falou assim: nós adoramos tantos deuses aqui no Egito, mas deve haver um Deus único. Não é que ele virou um dia, acordou e falou assim: muito Deus. Vamos, muito Deus. Ele teria tido uma revelação. Sim, a gente... divina. Sim, de que aquilo tudo eram aspectos de um Deus único. Isso. E é simbolizado pelo Sol, que então era Ra, muitas vezes Amon, dependendo do lugar, ou Amon-Ra, mas para ele era Aton, o disco solar, simbolizando essa criação, esse ser universal, criador de tudo. Isso, então não é que para ele Aton era o Deus único, não é que ele escolheu falar Aton é o meu preferido, não é isso. Mas ele simbolizava, através do disco solar, essa ideia de um Deus único que criou tudo e todos os deuses. Certo? E foi uma maluquice. Foi uma maluquice. Porque imagina que você tinha uma classe sacerdotal que ficava em Tebas, que controlava todo o poder religioso do Egito, e quando o sacerdote, ou esses faraó falou assim, ó, galera, Tebas não é mais a capital religiosa do Egito, eu vou fundar uma outra cidade, e lá vai ser agora essa capital, tanto política quanto religiosa, e nós vamos adorar a partir de agora um único Deus. E ele era um faraó que conquistou muita coisa em termos territoriais. E o grupo dele, o exército dele, ter sol em campo de batalha era uma bênção. Sim. Então vamos lá, embaixo de sol, porque a tamanha importância da irradiação do Deus. Isso, e aí o faraó, ele era essa representação do Deus na terra. Então Akhenaton, ele não passa a ser como alguns faraós que escolhiam o seu nome baseado em um Deus, que era o Deus que eles escolhiam ali como Deus regente do governo dele. Akhenaton toma o Aton para o nome dele, se rebatiza como Akhenaton, justamente por isso, mas aí ele entende de que ele é o representante na Terra desse Deus único que representa todos os aspectos divinos do Egito. E aí ele funda uma cidade chamada Amarna. É isso aí. Que é uma cidade que ele funda baseada numa geometria sagrada, entendida por eles na época, chama um novo conselho político para governar ao lado dele e cria uma nova classe sacerdotal para adorar esse Deus único. Exclusiva. Para Aton. E vamos lembrar, o Léo falou aqui, existe uma classe sacerdotal forte, para vários deuses diferentes, e foi daí que começaram as escolas iniciáticas. Exatamente. Então cada deus tinha uma história, tinha um arcano para ser desenvolvido, para ser estudado, para ser revelado. Então imagina você suprime todas essas escolas e funda uma escola de um Deus único. Onde todos esses mistérios estariam reunidos ali. Por que o sacerdote escolhia um Deus? Justamente porque ele escolhia uma das linhas daqueles deuses, ele entrava naquela escola iniciática daquele deus e ele dominava aquele conhecimento. E aí você tem duas coisas que vão acontecer. A primeira, a gente sabe pelos gregos
que quem começou as escolas iniciáticas foram os egípcios, porque os gregos eles iam ser iniciados lá no Egito e depois traziam as tradições para a Grécia. E aí vem a segunda coisa que é muito legal. Em Amarna, ele criou o que a gente tem como documentado o primeiro templo, onde a gente tem câmaras de acesso até chegar no Sancto Sanctorum. O que depois vai ser copiado, essa estrutura vai ser copiada no que a gente vai conhecer como Templo de Salomão. Bom, os sacerdotes das outras religiões, não só os sacerdotes, os adeptos e até pessoas de poder que adoravam os outros deuses, ficaram putas com Akhenaton. Exatamente. E trataram de tirá-lo do poder. Provavelmente ele foi morto. O filho dele teria que assumir. Quem é o filho dele? É o famoso Tutankhamon. Tutankhamon. Então, Tutankhamon ele é muito importante para a arqueologia egípcia, não só porque foi a tumba mais preservada que foi encontrada, mas também o fato dele ser filho do Akhenaton. Toda a linhagem do Akhenaton, tudo que remetia ao Akhenaton, ter sido apagado do Egito. Os arqueólogos eles sabiam que tinha um período da história egípcia que tinha sido apagado, que você pegava as colunas, elas tinham sido talhadas para que tirassem os hieróglifos, as imagens, e até que eles conseguiram montar o quebra-cabeça com a Nefertiti, com o Tutankhamon, com o Akhenaton, de que ali tinha uma dinastia de faraós que adorava um Deus único, e aí tinha se fundado o primeiro monoteísmo da Terra. Ele inclusive ficou conhecido como Akhenaton o herege. Por causa disso. E aí depois que ele morre, a dinastia dele é tirada do poder, os sacerdotes voltam com o poder religioso para Tebas. E aí o Egito continua tendo a história que a gente conhece de vários deuses. Os sacerdotes de Aton não simplesmente desapareceram. Exatamente. A família foi atacada, mas os sacerdotes sobreviveram. E aí a gente vai falar de duas coisas agora que aconteceram com esses sacerdotes. A primeira é o fato deles terem montado uma escola iniciática. Sim. E que esses sacerdotes que criaram essa escola iniciática posterior, que continuou secreta, seria daí que a Amor que vem. Certo? Isso. Moisés, apesar de ser semita, ele foi encontrado pela família faraônica. Pela tia, né? Pela tia do faraó e foi criado então como egípcio no seio faraônico. Tem lá a história que vai matar os primogênitos judeus, né? Os faraós vão matar, e aí a mãe dele coloca ele numa cestinha no rio e ele é encontrado pela tia do faraó, e que era criança na época, e ele é criado junto com o faraó, como primo, certo? E daí, o que tem de gente falando coisas diferentes, interpretações, teorias, tem gente falando que Moisés e Ramsés é a mesma pessoa, você já viu essa teoria? Já vi. Que é a mesma pessoa. Tem gente falando que Akhenaton e Moisés é a mesma pessoa. Mas aí não bate a data, né? Aí tem muito mais problema do que já tem normalmente. Enfim, se Moisés de fato foi criado no regime faraônico, ele teve acesso a muita coisa. O faraó, ele tinha que passar por todo o processo iniciático. E o primo do faraó, que ia ser um general do exército, que foi criado junto, que estudava junto, provavelmente ele também estudou as mesmas coisas que Ramsés estudou. O nome de Ramsés e de Moisés dão duas dicas. Primeiro, Moisés é um nome egípcio. Esse Zés no final é alguma coisa como filho de. Isso. E aí Moisés, ele basicamente é o filho que foi tirado da água. Ou tá ligado ao fato de ter sido tirado do rio, ou dele ter sido batizado. Antigamente, o rito judaico antigo tinha batismo nos rios, né? Tanto é que João Batista batiza Jesus. Esse batismo chamava Tevilá. E do outro lado a gente tem Ramsés. Ramsés é o filho de Ra. Ou seja, Ramsés escolheu o sol como deus a guiá-lo. Ele fez a escola iniciática do sol. E se Moisés estudou junto, provavelmente ele também estudou a escola iniciática do sol. Será que dentro da escola de Ra, que é o sol, tem uma subdivisão de Atom? Já que Atom é o disco solar. É o disco solar, e aí tem uma parada já... Será que existe um círculo interno dentro da escola de Ra, em que você aprende os mistérios de Atom? Será? E aí você é introduzido ao monoteísmo e ao Deus único? A gente quer propor para você que foi aí que Moisés falou: vou instituir isso para os judeus. A gente tem aqui alguns pensamentos sobre o judaísmo não ter sido monoteísta logo de cara. Isso é polêmico, a gente sabe, mas temos indícios. Tem estudos de tribos semitas, antes de formar as tribos de Israel, do povo semita ter várias tribos, cada tribo tem os seus deuses, e deles serem politeístas. Isso tem registros históricos, ok?
Quando eles começaram, quando o povo semita foi se juntando, as tribos foram acontecendo, sumiram, enfim, toda aquela história de Judá, das tribos perdidas, não sei o quê, que aí uma parte, esse povo falou, ok, somos semitas, somos judeus, alguns se identificaram dessa forma. Nesse início, provavelmente eles adoravam vários deuses e Jeová era um desses deuses. Não era o Deus único. Então vamos lá, Moisés teoricamente participou de tudo isso. Participou, cresceu e acabou recebendo alguns sinais, uma série de coisas. Ele precisava picar a mula dali e voltar para a Terra Prometida. Sim. Então tem toda uma passagem importante ali do Êxodo, faz marcas nas paredes das pessoas, né, dos judeus, e aí eles vão, tem a peste, desiste, volta, atravessa toda aquela briga com o faraó, né? Toda a briga do faraó, exatamente. Aí conseguem atravessar o Mar Vermelho, o mar fecha, e aí eles chegam lá no deserto e vão... Isso. Aí nessa hora acontece uma coisa muito importante. Moisés olha para o povo que está atrás dele e fala assim, eu tenho um povo que está aqui há 400 anos num país estrangeiro, que perdeu muito da característica cultural deles, porque foi praticamente absorvida pela cultura egípcia. Então provavelmente os judeus beberam muito da cultura egípcia. A gente chegou no Egito lá atrás com José de boa para trabalhar aqui, mas agora que não tá legal pra gente, a gente tem uma terra sagrada, vamos para lá. Passou o Mar Vermelho, não tem mais a ameaça do Egito, do faraó, cada um pode ir para um lado. E aí foi aí que Moisés falou, não, eu preciso trazer união espiritual para esse povo, porque é isso que liga esse povo. Esse povo diz que é o prometido de Deus, então onde eu tenho que atacar? Eu tenho que gerar uma união espiritual, certo? Ele sobe o monte e ele traz os 10 mandamentos. Isso. Teoricamente em tábuas de pedra. E aí a gente tem que interpretar esses 10 mandamentos, simbolicamente falando. Então imagina que eu não posso criar uma religião inteira só através de 10 regras. Você tem que ter um sistema muito mais complexo. Então, para os judeus, o que Moisés traz é a estruturação da Torá. Traz os livros que vão orientar a religião judaica. Então, existem duas explicações. A primeira, que esses 10 mandamentos, simbolicamente, representam as 10 sefirotes, que são representações das emanações da qualidade divina. E que cada uma delas ensina para os seres humanos uma série de coisas. E a outra explicação é a influência dos votos a Maat. Claro, não vai dar 100% certinha, mas são vários, dezenas de votos a Maat. O que é isso? Quando o cara morre, ele vai para o julgamento de Osíris e quem está ali cuidando da balança é Maat, que vai pesar uma de suas penas com o coração do morto. E nesse momento, todos os deuses estão ali presenciando o julgamento. E ele faz os votos, falando, eu não matei, eu não roubei, eu não... E ele faz os votos, então, para se dizer limpo e conferir ao coração o peso adequado para não ser mais pesado do que a pena. E os 10 mandamentos seriam um resumão simbólico desses votos. E ainda citando mais uma possível influência, é o Salmo 104, que tem uma relação muito forte, é muito parecido com o hino a Atom. Então fica aí a dica para vocês compararem os dois. Exatamente. Quando ele desce do monte, ele encontra os judeus adorando Baal. E Baal era um outro deus tribal, semita. E é essa hora que ele fala, vamos parar de adorar os outros deuses, chega de adorar um bezerro dourado, no caso Baal, e vamos adorar o Deus único que agora é Yahvé. E é esse Deus aqui, ele veio e ele falou tudo isso pra gente. Então, se a gente pensar em Sanctus Sanctorum, se a gente pensar nos votos, nos mandamentos, na adoração a um Deus único, em toda essa convivência da vida de Moisés, é muito crível que provavelmente essa estruturação do judaísmo tenha usado como base a religião pregrécia egípcia e o culto monoteísta que vem de Akhenaton. E o que a gente quer mostrar aqui é que estudar é bom, aprender a origem das coisas é bom, e isso não vai diminuir a sua fé, pelo contrário, vai mostrar que às vezes a raiz da sua fé é muito mais antiga do que você imagina. Continue acreditando no que você acredita, mas entenda que o diferente também faz parte da mesma verdade. É isso. Um beijo pra vocês. Valeu. Valeu.